Olá, queridos amigos, tudo bem? Caminhando para a reta final da nossa expedição pelo Sermão Profético de Jesus, e hoje estudaremos acerca da vinda de Jesus, ou a parúzia, como muitos dizem. E quando ocorreria isso? No finalzinho da parábola da figueira, Jesus diz assim: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas apenas o Pai. Então vamos lá. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que tudo isso quer dizer? Vamos, como sempre, pedir o auxílio dos nossos colaboradores durante todo esse nosso estudo. E o que nos diz Carson? Ele nos faz uma importante observação acerca do pensamento dos discípulos, porque os discípulos pensam na destruição de Jerusalém e no fim escatológico como uma única e complexa rede de eventos. Isso explica a forma de sua pergunta. Por que Carson está nos dizendo isso? Porque se nós lembrarmos lá, o início do sermão profético com a pergunta de Mateus. Mateus pergunta assim: dize-nos quando serão essas coisas, se referindo à destruição do templo, e que sinal haverá de tua vinda, ou volta, né, de Jesus, e do fim do mundo. Marcos e Lucas, as perguntas são diferentes. Quando serão essas coisas? Quer dizer, o fim do templo e qual o sinal do seu cumprimento, quando elas iriam acontecer. Mas Jesus, em resposta a essas perguntas, ele relata uma sequência de acontecimentos. Então, Carson pondera que na cabeça dos discípulos, eles imaginavam que tudo seria em sequência. Tudo aconteceria em um curto espaço de tempo. A destruição do templo e, por conseguinte, da cidade de Jerusalém, e que pouco tempo depois seria a volta de Jesus. Mas, então, não foi isso que ocorreu. Entre a destruição do templo e a volta, né, do Mestre sobre a terra, existe um espaço de tempo intercalado por grandes aflições e tribulações. E é isso que Carson vem nos dizer aqui. Jesus adverte que haverá um adiamento antes do fim, caracterizado pela perseguição e tribulação dos seus seguidores, mas como uma demonstração particularmente violenta de julgamento na queda de Jerusalém. Imediatamente após os dias dessa perseguição prolongada, caracterizando o período entre eventos, vem o segundo advento. E essa passagem é cheia de simbolismos e precisamos então compreender esses simbolismos um pouco melhor para extrairmos uma lição
que faça sentido para cada um de nós. Então, o relâmpago. Carson vem nos dizer: não tem sentido esperar o retorno do Messias no deserto, nem em salas internas, quer em uma comunidade monástica do deserto, quer em algum entrave, escondido e desconhecido para os de dentro de uma comunidade. A vinda do Filho do Homem será pública e inquestionável, e não restrita a um pequeno grupo de iniciados. Como um relâmpago sai do Oriente, mas é visível de todos os lugares, até no Ocidente, também a vinda do Filho do Homem será visível para todas as pessoas de todos os lugares. Carter nos diz: o relâmpago representa a concepção inteira do poder divino exercido contra as forças da híbris, quer dizer, da desmedida bárbara, do exagero bárbaro e em nome da existência civilizada. Aqui, o relâmpago retrata o poder e a soberania de Deus estabelecido sobre todas as coisas pela vinda de Jesus. E aqui, então, o que esses autores quiseram nos dizer? Que a vinda de Jesus, assim como um relâmpago, seria um evento público. E o relâmpago, assim caracterizando o poder soberano de Deus sobre todas as coisas, avalizando a vinda ou a volta de Jesus sobre a terra. E o nosso querido autor espírita, Wallace Oliveira, o que ele vem nos dizer acerca disso? O relâmpago geralmente surge de repente no céu, durante um curto espaço de tempo, trazendo uma grande luz ou forte clarão e ao som de trovões, mas sem que seja esperado o momento certo para que tudo aquilo aconteça. Contudo, quando se percebesse o fato ocorrido, ele já teria acontecido, pois seria bem rápido. Mais adiante, no seu discurso, ele próprio interpretou aquela anterior mensagem metafórica, que é essa que nós estamos falando, né, do relâmpago, quando então alertou os seus discípulos para que vigiassem, porque não sabeis a que hora ou em qual exato momento há de vir o vosso Senhor. E aqui o Wallace, então, ele dá ênfase no relâmpago como algo que acontece rápido e de forma inesperada. A vinda do Filho do Homem seria naquele momento no qual ninguém estivesse esperando e que, quando percebessem, já teria acontecido. E aí ele remete, então, àquele final da parábola da figueira que citamos, que ninguém saberia quando seria aquele dia e hora, nem o Filho, nem os anjos, apenas o Pai. Então, para uns, o evento associado ao relâmpago é algo público e notório, fazendo então uma contraposição com a primeira vinda, que seria aquela humilde da manjedoura. E o Wallace, então, já traz a conotação no sentido do momento inesperado, o relâmpago como esse momento inesperado em que Jesus voltaria, seguindo com as nossas reflexões. Um outro simbolismo está presente aqui nas águias. E Carson vem nos dizer que Jesus cita um provérbio, que está lá em Jó, e também cita uma passagem de Lucas. Então, Jó 39:30. E seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ali está ela, referindo-se à águia. Lucas 17:37. Em resposta, dizem a ele: onde, Senhor? Disse-lhes: onde estiver o corpo, lá também se reunirão os abutres. E aqui, essa passagem de Lucas se refere a um momento em
que Jesus é questionado pelos fariseus de quando seria a vinda do reino do céu sobre a terra. E ali Jesus faz uma série de ponderações. Primeiro, ele inicia que a vinda do reino não seria visível e não estaria nem aqui nem ali, porque o reino dos céus está dentro de nós. E, em seguida, ele vai relatar uma série de predições que nós encontramos no discurso escatológico de Mateus, só que nesse momento de Lucas não está propriamente dentro do discurso, mas está dito ou relatado em um momento anterior, quando Jesus está conversando com os fariseus. E no final dessas predições, que Jesus prevê aquela parte que nós encontramos ali nas grandes tribulações de Mateus: se estiver no telhado, não desça, não volte para trás, lembrando nos dias de Noé, lembrando dos dias de Ló. Ele, depois de falar tudo isso, que se tivesse dois trabalhando, se estivessem, né, dois trabalhando, um seria levado, outro seria deixado. Depois de tudo isso, aqueles que ouviam perguntam: onde, Senhor? E Jesus dá essa resposta: onde estiver o cadáver, ali estarão as águias ou os abutres. Quer dizer, dando, segundo a interpretação desses autores, a ideia de um evento público. Fiquem tranquilos que onde será? Em um local público que até as águias, né, os abutres, conseguiriam chegar e se aproximar. Mas será que essa interpretação é unânime? Será que nós não podemos pensar em uma outra forma de compreendermos as águias? Vamos lá. O comentário bíblico São Jerônimo também relaciona esse simbolismo da águia como um evento público. Carter já faz uma outra interpretação: significativamente, evidência literária e numismática atesta a águia como um símbolo famoso de Roma. As águias não planam em cima de cadáveres, mas se reúnem entre ou com os cadáveres. As águias são os estandartes militares caídos de Roma, que são lançados no chão na derrota com os cadáveres dos soldados romanos. Carter, então, nos traz uma outra interpretação acerca do simbolismo da palavra águia. Para ele, esse simbolismo está associado à queda do Império Romano. Aquele império que veio, destruiu o templo, destruiu Jerusalém, que exerceu todo o seu poderio sobre a terra, um dia também iria ser derrotado. E ele traz essas conclusões extraídas do simbolismo da águia, que era o símbolo do Império Romano, estampado nas moedas romanas e tantos outros lugares, e que, assim como as águias não pairam sobre os corpos, essas águias, representando os estandartes militares romanos, estariam junto dos corpos dos soldados caídos, simbolizando a derrota. Vamos a outros olhares. Wallace vem nos dizer: onde estiver o cadáver, representando o entendimento de que onde estivessem esperando por uma nova vinda corporal do Cristo, quer dizer, naquele corpo físico anterior e sobre as nuvens dos céus, será justamente aí que se ajuntarão as águias, visto que ali estariam reunidos justamente aqueles mencionados enganadores astutos, os falsos profetas. Enfim, Jesus quis deixar bem claro o entendimento de que ele não iria retornar assim como antes, utilizando-se de um corpo físico, mas, por outro lado,
ele voltaria em glória, numa forma espiritual, como a que vemos lá em Atos capítulo 1, versículo 11, manifestando-se através de uma aparência que não seria esperada por muitos cristãos e dessa forma não reconhecida de imediato. Então, Wallace nos traz a interpretação de que o cadáver simboliza um corpo, o corpo material, o corpo físico. Então, aqueles que estivessem esperando a volta de Jesus nesse corpo material e físico, ali estariam reunidos todos os enganadores e os falsos profetas, porque não seria essa a forma com que o mestre iria retornar. Então, aqueles que estivessem esperando a forma física, o corpo, eles estariam enganados. E olha, que rico olhar também para essa interpretação do simbolismo da águia. Mas eu gostaria de propor uma outra interpretação, porque essa citação da águia no Evangelho de Lucas, ela finaliza a passagem em que o evangelista nos relata a vinda do reino de Deus. E o início dessa passagem diz assim para a gente, que depois dos fariseus perguntarem como seria a volta ou a vinda do reino de Deus, ele diz, Jesus, a eles assim: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, nós poderíamos associar aqui também essa passagem e ligação de corpos, cadáveres e águias da seguinte maneira: o reino de Deus seria instaurado. Jesus voltaria à terra quando houvesse a morte. Morte de quem? Da velha criatura. Aquela velha criatura que vive em dissonância com a mensagem da Boa Nova. E a morte dessa velha criatura estaria testada pelos abutres e pelas águias. Então seria um fato, sim, notório, que aquelas velhas criaturas já não teriam mais voz e nem vez. E é nesse momento onde o evangelho floresce nos corações humanos, é que Jesus voltaria. Lembrando que não existe interpretação certa ou verdadeira, mas apenas olhares que se juntam e se complementam e se auxiliam. Vamos seguindo. O sol, a lua e as estrelas. Vamos entender um pouquinho acerca dos simbolismos dessas figuras. Para Carter, o escurecimento do Sol e demais efeitos cósmicos estão relacionados à queda do Império Romano, como já dissemos. O comentário bíblico São Jerônimo diz: a lista de prodígios cósmicos que precedem a vinda do Filho do Homem é uma forma de dizer que toda a criação assinalará a sua vinda. Wallace nos contribui dizendo: primeiramente, temos que saber o significado simbólico das figuras bíblicas do Sol e da Lua, para que depois possamos compreender o motivo pelo qual eles deixariam de fornecer sua luz. Há, por exemplo, uma passagem no livro de Salmos de Davi em que ele fez uma interessante comparação, afirmando que o Senhor é assim como um sol. No livro de Apocalipse, João, citando Isaías, do mesmo modo também disse que a cidade, que neste caso representa a figura símbolo da igreja verdadeira, a Nova Jerusalém, não necessita nem de sol nem de lua para que nela resplandeçam, visto que ela independe da luz dos astros celestes para iluminá-la, tanto de dia quanto de noite, porque a glória de Deus a tem iluminado. Ele é o sol.
E quem tem esclarecido? É quem tem esclarecido espiritualmente os homens acerca da verdade. E o Cordeiro é a sua lâmpada, porque o Cristo é comparativamente como a lua, pois ele é quem reflete ou irradia ao mundo a luz do divino sol durante os períodos de noite ou ignorância espiritual, iluminando através de sua sublime doutrina, que é a palavra de Deus aos homens. Em suma, o Wallace quer nos dizer que, por causa do longo e obscuro período da história medieval vivido pela humanidade, os homens, diante da maléfica influência dos falsos ensinos fornecidos pela Igreja medieval, não estariam recebendo nem do sol, nem da lua a preciosa luz, por estarem aqueles meios simbolicamente eclipsados. Então, vamos traduzir tudo isso para Wallace, então. Nos traz a preciosa contribuição de que o Sol simboliza Deus, simboliza a luz divina. A Lua, que é um astro que gira em torno do Sol. Essa lua seria Jesus, o Cordeiro. O sol escureceria e a lua não mais brilharia nos corações daqueles homens iludidos e enganados, porque seus entendimentos estariam eclipsados, né, por todo aquele ensino difundido, equivocado durante o período medieval. Então, eles não surtiriam o seu efeito ou não atingiriam a sua finalidade em virtude do entendimento e da compreensão limitada dos homens. Resumidamente, é isso. Mas o que mais que nós podemos compreender dessa passagem? Tem as trombetas. E aqui o Wallace nos traz a informação. Para a compreensão dessa mensagem, necessário se torna informar que era costume dos israelitas, de acordo com a determinação contida na Torá, tocar o shofar ou trombeta na celebração do dia da expiação, Yom Kippur, dia do perdão, de acordo com o calendário das festividades judaicas, a fim de alertá-los para a chegada daquele esperado dia. Mas, excepcionalmente, no ano referente ao último Shemitah, 7º ano do ciclo de 7 anos, ele tinha por objetivo por lembrá-los das suas obrigações com Jeová e anunciar a proximidade do ano 50º, o jubileu judaico, que está lá em Levítico. Desta forma, vimos que as trombetas também anunciam a chegada do jubileu judaico. E este importante momento correspondia justamente ao restabelecimento de todas as coisas ao seu estado anterior. E aqui, então, as trombetas anunciam, sobretudo, a chegada do ano do jubileu. Era um ano que acontecia de 50 em 50 anos. E era um ano que muito interessante, porque os principais objetivos desse ano, separado por Deus, era que o povo vivesse um ano de libertação, restauração, fé e consagração ao Senhor, através de diversas práticas que deveriam ser observadas. E eram práticas que deveriam ocorrer na sociedade e na vida dos indivíduos. Então, uma das práticas que está lá em Levítico 25, 20 a 22, que a terra não podia ser semeada, a terra não podia ser vendida como propriedade perpétua, quer dizer, se vendesse, quando chegasse o ano de jubileu, ela retornaria ao seu antigo dono. Então, era um ano de muita harmonia entre as pessoas. Então, as trombetas aqui vêm lembrar que seria a chegada de um reino com Jesus voltando, um reino de paz, um momento
contrário a tudo aquilo que tinha sido vivenciado até o momento de tribulação, de perseguições e de aflições. Carson, já nos dizendo acerca de um outro elemento, 4 ventos representam os 4 pontos cardeais de uma outra extremidade dos céus, de todo lugar sob o céu, uma vez que é a distância a que o evangelho do reino será pregado. Então, quando Jesus diz que seriam ajuntados, né, os escolhidos dos 4 ventos, né? Então, quer dizer, os escolhidos seriam juntados, né? Recolhidos, unidos de todos os lugares, a fim de poderem vivenciar a chegada daquela nova era. E assim, meus queridos, no próximo encontro, nós veremos um pouquinho mais acerca dos tempos que são chegados com essa nova vinda de Jesus, né? Com o reinado do seu evangelho sobre a terra. Até o próximo estudo. Muito obrigada.